Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa celebração, segundo domingo após Pentecostes. E o versículo que serve de lema para a nossa semana vem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Deus estava em Cristo e, assim sendo, Ele não leva em conta os nossos pecados quando nós estamos ligados e ligadas a Ele por intermédio de Cristo, pois é por meio de Cristo que Deus faz que nós sejamos seus amigos e amigas. E sendo assim, quem é amigo, quem é amiga, não faz mal ao outro, mas age sempre com amor e muito respeito. Pois quem não age dessa forma, com amor e respeito, não é nosso amigo. Nós não podemos chamar de nossos amigos. E quem só aponta os defeitos, também não é nosso amigo. E Deus, que é nosso amigo verdadeiro, o nosso amigo mais íntimo, Deus, Ele não fica apontando somente os nossos erros, os nossos defeitos, mas Ele espera que nós reconheçamos todas as nossas falhas e assim nos reconciliemos com Ele, para que nós sejamos verdadeiros amigos e amigas além disso tudo. Deus nos mandou anunciar esta mensagem também, a mensagem que fala da maneira como Ele faz para nós sermos seus amigos e amigas. E este culto nós celebramos então em nome e na presença do nosso amigo, que é nosso Deus, nosso trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amigo que é amigo não esconde nada um do outro. Quando erra, assume e pede perdão. Amigo que é amigo, ele não mente, mas fala a verdade, confessa a verdade. E confessar ao nosso amigo, ao nosso Deus, contar tudo o que nós temos feito de errado, é o que nós podemos fazer para sermos verdadeiros amigos e verdadeiras amigas dele. Por isso, convido você que está aí no seu lar, no seu trabalho, a confessarmos todos os nossos pecados cantando. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se diferente foi o meu viver, tranquilo e como sendo por ti, devendo escolha e devendo amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de certezas mil. Transforma a minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Deus sempre ouve
as nossas orações e certamente, por ser um Deus misericordioso, Ele perdoa todos os nossos pecados. Pois como está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. E agora, com os nossos corações mais aliviados por nós termos confessado todas as nossas transgressões a Deus, nós queremos nos colocar diante dele novamente e em oração. Oremos. Deus de amor, muito obrigado por ouvir as nossas confissões e nos perdoar. Te agradecemos porque através de Cristo tu nos chamaste a viver uma nova vida de fé e esperança, tendo tu como nosso verdadeiro amigo, aquele que podemos contar em todos os momentos, aquele amigo que não se afasta de nós e não nos abandona nos momentos de fraqueza, mas pelo contrário, estende a sua mão para nos levantar, para caminharmos unidos todos os dias. Dá a possibilidade para que nós possamos ouvir atentamente a tua palavra, que nós possamos estar neste momento livres de distrações e com os nossos corações e mentes calmos e tranquilos para podermos realmente meditar sobre a tua palavra, que possamos meditar e ouvir qual é a tua santa vontade para as nossas vidas. Te agradecemos e te pedimos tudo isso que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Onde encontramos amparo nos momentos importantes e difíceis da nossa vida? Quais são as pessoas com quem nós podemos realmente contar? Como anda a relação com nossa família, com nossos parentes? Dentro desta reflexão, nós temos o Evangelho de hoje. Jesus está no início do seu ministério. Ele havia realizado algumas curas, trazido alguns ensinamentos. Pouco a pouco, escolhera os discípulos para seguirem com ele. Porém, ele já estava chamando a atenção das pessoas e de alguns mestres da lei. E ali, dentro deste contexto, está o texto bíblico, o texto do Evangelho que queremos ouvir. Palavra do Evangelho de Marcos, no capítulo 3, os versículos 20 a 35, que passo a ler. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. E era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem de comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos, que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte
e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. E em seguida a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram ao lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Família, igreja, fazer a vontade de Deus. Sobre isso nos fala esse texto. A atuação e a fala de Jesus que ouvimos no Evangelho estão em um contexto onde a família era compreendida como um grupo maior do que nós entendemos hoje. Era um clã, uma unidade econômica, política e social. A família, que originalmente era um espaço de bênção para todos, um lugar de defesa dos direitos, tornou-se também um espaço de poder. O poder do pai sobre todos da casa, da mãe sobre as filhas, do irmão mais velho sobre os demais irmãos, gerou uma estrutura de poder e de opressão. A religião, com os seus espaços de vivência da fé, o templo, a sinagoga, que deveriam ser a casa do Pai, o lugar de oração, tornou-se um espaço que já não atendia mais às necessidades do povo. Era um covil de salteadores e ladrões e não mais um lugar de oração. Nosso mundo, ainda hoje, está repleto de estruturas que geram exclusão, que geram a morte. Estruturas familiares, políticas, sociais e religiosas que geram opressão. Espaços esses que deveriam ser promotores de vida, de oportunidade, de convivência fraterna e solidária, acabam muitas vezes por se tornar espaços opressivos, espaços de morte. Partilho com vocês algumas notícias dos jornais, das quais omiti alguns detalhes, mas são todas verídicas. Uma delas diz: mãe abandona criança recém-nascida na caçamba de lixo. Mulher presa afirmou que ganha pouco e não tem como sustentar o filho. Uma outra diz: pai agride filhos de 7 e 8 anos e é filmado pelo de 14. No vídeo, o pai é visto gritando e agredindo com chutes o filho menor, encolhido no chão, que gritava de dor e medo. O filho de 8 anos tenta conter o pai e sofre a mesma agressão. O filho mais velho
decidiu filmar as imagens porque estava cansado de sofrer tantas agressões. O pai, após ficar foragido por quase um mês, foi preso. Teve também a história da menina de 10 anos, grávida após ser estuprada pelo tio no Espírito Santo. Esta história chocou brasileiros e brasileiras e levantou o debate sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. O caso, no entanto, não é raro, infelizmente, e escancara uma realidade que se repete diariamente também em outros estados. No Rio Grande do Sul, somente em 2020, em média, 5 meninos ou meninas entre 0 e 14 anos foram estuprados por dia até o mês de julho. Sem contar inúmeros casos de violências contra mulheres, contra pessoas idosas, vulneráveis. Casos de violência que acontecem em família. Diante desse tipo de informação vem a pergunta: onde está a minha mãe, meu irmão, minha irmã? Onde temos espaços de vida, de acolhimento, de libertação? Nem sempre a família sanguínea é o lugar onde encontramos a família, a verdadeira família. Nem sempre podemos contar com a nossa família sanguínea, por mais diversos motivos. Como, por exemplo, no meu caso, que minha família sanguínea vive distante geograficamente. Infelizmente, diariamente, vemos tristes notícias como estas, que é o que ouvimos há pouco, que mostram justamente o inverso do que se espera em relações familiares. É o inverso do lugar de acolhimento e apoio. A família é transformada em um lugar de exploração, de opressão, de violência. Jesus em nenhum momento despreza ou fala contra a família como tal. Sua intenção não é abolir os laços familiares. Jesus, pelo contrário, usa diversas vezes a imagem do Pai para falar do amor que Deus dirige a todas as pessoas. Ele mesmo chama Deus de Pai e nos convida a cada uma de nós a fazer o mesmo. É com o tratamento de irmãos e irmãs que ele encara e trata as pessoas que o seguem. Muitas delas certamente carregam marcas de que não sabem o que é ser tratado como mãe, pai, irmão, irmã, filha, filho, amigo, amiga. Jesus deseja que todas as pessoas possam viver em um clima de família com fraternidade. Quer que todos e todas se preocupem de forma especial com os mais necessitados, tal qual deveria acontecer em uma família. O espaço da religião e o espaço da família são ressignificados a partir do fazer a vontade de Deus. Surge uma nova família e um novo espaço de fé, aonde seguir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, é o caminho para novas relações na vida, nas nossas relações com outras pessoas. Na verdadeira família precisa haver sustento nas dificuldades, ânimo mútuo,
valorização de cada um, de cada uma. Vivemos em um mundo que é marcado por estruturas que produzem a morte, e o Evangelho nos convida ao discernimento, ao compromisso com fazer a vontade de Deus, com mudar, transformar essas estruturas que oprimem, que fragilizam tantas pessoas. Talvez agora você esteja pensando, mas como fazermos a vontade de Deus? Podemos lembrar os 10 mandamentos ou ainda de como Jesus reduz estes 10 para apenas 2, que diz: ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Na prática, a vida diária, cada um de nós sabe o que pode e o que precisa fazer. Há poucos dias nós refletimos sobre o Espírito Santo, sobre os dons que ele nos concede. Somos chamados e chamadas a colocar esses dons a serviço no mundo. Conseguimos fazer isso? Conseguimos servir a Deus na família na qual pertencemos? Na comunidade? Como estamos fazendo a nossa parte na família? Quem pode contar conosco quando precisa de ajuda? Fazer a vontade de Deus se torna cada dia um novo dia. E é um baita desafio fazer a vontade de Deus a cada novo dia. Que nós possamos ser agentes de transformação neste mundo tão injusto, tão violento em que nós vivemos. Que nós possamos seguir os mandamentos que Deus nos dá, de forma especial o mandamento do amor, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Que Deus inspire a cada um e a cada uma de nós, dando ânimo para o perdão, para as mudanças necessárias e para vivermos verdadeiramente como família de Jesus, de irmãos e irmãs uns dos outros. Amém. Bendirei ao Senhor em todo tempo, e em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma ao seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Nós que fazemos a vontade de Deus, nós que respeitamos a sua palavra, ouvimos quais são os melhores ensinamentos que ele tem para nós. Todos os ensinamentos de Jesus são valiosos. E nós, pessoas cristãs, pessoas que obedecem à sua vontade e seguem a sua vontade, nós somos chamados de sua família. E por sermos família de Deus, família verdadeira, como amigos e amigas também de Deus, nós queremos nos colocar em oração. Nós queremos interceder por nossos irmãos e irmãs na fé, nossa família celestial, a qual também precisa de todo o cuidado e carinho de Deus. Por isso eu convido agora você para se aquietar e nós intercedermos por essas pessoas em especial. Deus querido,
Te agradecemos porque somos teus amigos e amigas, que somos parte da tua família, assim como Jesus disse, que quem faz a tua vontade é parte da tua família. Por isso nós te agradecemos como amigos e amigas, parte da tua família. Queremos pedir por irmãos e irmãs na fé, pessoas que também são teus amigos e amigas, pessoas que também fazem parte desta grande família celestial e que estão precisando de auxílio neste momento. Queremos interceder de forma bem especial pelas pessoas que neste momento trazemos junto a Ti. Nomes que falamos em voz alta ou somente lembramos em nossos pensamentos neste momento. Dá que Tu possas estar agindo na vida destas pessoas. Pessoas amigas, pessoas queridas. Pessoas que Te reconhecem como Senhor e Salvador. E nós Te pedimos, Deus, assiste a cada pessoa em sua fragilidade, em sua vulnerabilidade. Também queremos lembrar e pedir a Ti que Tu estejas abençoando, cuidando e sarando as feridas físicas e emocionais que pessoas amadas estão tendo nesse momento. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão enlutadas ou que estão acompanhando alguém em processo de reabilitação da sua saúde física e emocional. Te pedimos também por toda a nossa igreja, por ministros, ministras e lideranças, pessoas que pensam e desenvolvem ações diaconais, missionárias, catequéticas, entre tantas ações que fazem que Teu amor seja espalhado por esse mundo que necessita cada dia mais do Teu verdadeiro amor. Pedimos pelos nossos governantes do país, dos estados e municípios, que Tu estejas agindo na vida dessas pessoas que comandam nossos governos para que possam agir da maneira mais digna, coerente, de maneira que olhem para o povo que necessita de cuidado e não somente olhem para seus bolsos. Tudo mais que está em nossos corações e mentes nós pedimos quando, em conjunto, oramos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus cantando. Daqueles que estão a
Ainda bem